Um minutinho só. Saúde! Boa noite. Mais um sábado, nos encontrando, conversar um pouco sobre a gente, sobre a realidade que a gente está vivendo. Estamos aqui, mais uma vez, Padre Glênio e eu, e recebendo o convidado Eduardo Galino. Você conhece o Eduardo? Muito. Obrigado, Edu, por ter vindo. Assim, eu que agradeço. A gente convidou ele, eu convidei ele por ser um amigo pessoal e por ter uma presença pessoal na minha vida, né? O Eduardo, ele esteve na minha vida durante 11 anos, né? Meu primeiro terapeuta até 2018, né? Edu, obrigado. E aí ele aceitou, meu colega hoje no ITA, né? Ele me indicou para o ITA, né? Instituto Acolher, né? O Marcelo também. Então, hoje o Eduardo é nosso querido aí. Obrigado, Edu. Aliás, por coincidência, dividimos a mesma diretoria no ITA, né? A diretoria de eventos, né? Eduardo e eu. Eduardo está lá há bastante tempo, eu estou aprendendo essas coisas ainda. E, Edu, aqui é um bate-papo, as pessoas daqui a pouco começam a fazer perguntas, né? E este tema que nós escolhemos, para a gente, ele é muito importante. No projeto Integração, quando as pessoas preenchem a ficha pedindo terapia, né, a gente tem um espaço onde a gente coloca queixa, né? E 10%, um pouquinho mais de 10% das pessoas, quando pedem terapia, a queixa é depressão. Eles colocam a palavra depressão. Ansiedade, a maior forte é a ansiedade. A gente nunca sabe o que eles querem dizer, o que eles estão chamando de depressão, né? Que é uma palavra que hoje em dia... Talvez para a gente começar, a gente pudesse começar diferenciando, que quando se fala de depressão, o que isso quer dizer? Né? Em que depressão é diferente de uma tristeza? Em que depressão é diferente de um cansaço? Né? Como é que a gente poderia começar conversando sobre depressão? Né? O que quer dizer isso? Né? Eu acho que o Edu poderia apresentar um pouquinho, né? A sua clínica, o que você faz. Primeiramente, eu quero falar, né, e pedir licença, Glênio, né, para você, para o Marcelo, né, para você, Glênio, porque é a sua família, tá? Seus paroquianos são sua família. E você tem uma responsabilidade muito grande com eles, né? Eu acompanhei o início desse projeto, acompanhei pela sua partilha, tá? E o tanto que realmente foi um esforço, um empenho seu para manter esse projeto junto com o Marcelo, tá? Um desafio, né? Fazer um projeto, né? Dessa altura em uma paróquia, tá? Então, eu quero pedir licença para você, para os seus paroquianos. Muitos me seguem, né? Eu tenho amizade com alguns aí, né? Pelo menos os 70 eu conheço assim, tá? É um pessoal muito próximo. Você já me fez alguns convites para estar indo na sua paróquia? Eu fui uma vez só. Aí entrou o convite e acabou tudo, né? Acabou tudo. Vamos dizer que você também vai começar a atender no projeto, né? Exatamente. Então, assim, para mim é uma honra, é uma alegria, tá dividindo e partilhando essa conversa. Eu trabalho há mais de 16 anos, eu sou formado, né?
fiz uma pós-graduação em psicoterapia breve, em psicanalítica, pelo SEDES. Depois, fiz outros cursos de graduação, de pós-graduação. Mas o meu foco sempre foi muito o trabalho com religiosos. O Instituto Acolher é um instituto que acompanha sacerdotes e religiosos, né, que seriam o pessoal da vida consagrada. A dificuldade, os transtornos mentais, eles não poupam ninguém. Padres, crianças, adolescentes, mulheres, né, todos sofrem e todos precisam, sim, de um certo momento da vida desse acompanhamento, tá? E, para mim, é isso, tá? Agora, quero pegar a pergunta do Marcelo, né? Como diferenciar a tristeza da depressão? O que seria a tristeza? Tá? A tristeza, ela é um sentimento, tá? Um sentimento normal, é um sentimento positivo, bom. É importante que as pessoas tenham tristeza, tá? Por quê? Porque a tristeza, ela é um sentimento de defesa, tá? Quando que nós temos tristeza? Quando a gente tem alguma frustração. Então, quando a gente tem alguma frustração, a gente se volta para nós e nos reavaliamos. Então, a tristeza, ela é positiva. Além do mais, a tristeza, ela faz uma conexão com as pessoas. Então, quando eu estou aqui triste, uma outra pessoa vendo, ela vai me consolar. Por quê? Porque não é bom, né, que esse sentimento, ele pegue as outras pessoas do grupo. Então, é necessário, sim, uma atenção com as pessoas que estão tristes, tá? Mas a tristeza é um sentimento normal e positivo, tá? Positivo, tá? Então, é um sentimento de proteção, tá? Para coisas que estão nos prejudicando, tá? Então, a gente recua, tá? E para avaliar algumas situações de frustração, desilusão. Então, a tristeza é necessária, tá? Assim como o ódio, tá? Aí o pessoal vai, por quê? O ódio também é positivo? É positivo, tá? Em que sentido? Né? De nos proteger de coisas que são violentas. Então, a gente tem que, realmente, a gente pode ter o ódio, tá? Mas um ódio que eu falo assim, que não é de destruir a pessoa, não é de matar, não, tá? Agora, o que a gente tem que ver é qual que é o limite, né, que essa tristeza, ela pode prolongar na nossa vida, assim como o ódio, tá? Então, todo sentimento, ele é necessário, sim, ter um tempo, tá, de parada, né? Assim como a alegria. Então, uma pessoa não pode viver só de euforia. A alegria é muito boa, é um sentimento bom, positivo, como qualquer um outro, mas também que precisa de um tempo, tá? Então, isso aí seria a questão dos sentimentos. A depressão, tá? Tem muitas escolas dentro da psicologia que veem a depressão como doença, outros veem como sintomas, tá? Outros veem assim como uma expressão da personalidade da pessoa, tá? Então, é necessário, sim, a gente olhar a depressão com um aspecto mais ampliado, tá? Então, a depressão, numa questão médica, é um transtorno, tá? De um funcionamento mental. Então, é algo que está impedindo o ser humano de ter uma vida com qualidade, tá? Então, se a gente pegar alguns dados, 10% da população brasileira sofre de depressão. Então, os dados que você deu da sua ficha estão corretíssimos, tá? Se a gente pensar agora em período de pandemia, né, dessa emergência sanitária, não sei como que isso aumentou, né? Não sei como que estão, talvez, esses dados, tá? Mas 10% das pessoas sofrem. 5,7%
são adolescentes. Então, os adolescentes também sofrem de depressão. Criança também. Os idosos é uma faixa que também sofre muito de depressão. Tá? Deixa eu pegar aqui os dadinhos certinho. Deixa eu ver aqui. Opa. Na população idosa, 15%. Isso aqui eu estou falando dados antes da pandemia. 6% dos adolescentes e, olha só, 18% dos mais pobres. Né? Então, para ver como que a depressão, ela circula, né, pela nossa sociedade. Então, a depressão, ela é um caso muito sério no Brasil, tá? O Brasil, ele é considerado, na América Latina, o país mais depressivo. Tá? Então, se a gente enxergar isto, né, Marcelo? Desculpa. Ouvi dizer que o Brasil é o segundo mercado consumidor de remédios tarja-pretas. É verdade que somos um grande consumidor? Quer dizer, isso não é bom, não, né? Pode ser até receita errada, mas isso é um indicador de que o Brasil, a quantidade de procuras de remédio para depressão é muito alta, né? E a gente pode pensar muitas coisas, né, Marcelo? Como que as pessoas estão vivendo, como que elas fazem a compreensão da própria tristeza, da própria frustração. Será que tudo seria depressão? Tá? E mesmo, a gente não tem como a gente falar de depressão, né, porque eu acho que não existe, e sim depressões, né? Então, cada um tem o seu jeito de sentir a depressão. Então, esse transtorno, ele atinge cada um de uma maneira diferente. Tá? Então, vou falar assim, então, fulano tem a depressão que é dele. Então, tal remédio serve para todo mundo? Não serve, não serve. Tá? Então, porque tem vários tipos de depressão. Então tem depressão com ansiedade, tem depressão psicótica. Então, tem que saber o tipo de depressão e o histórico do paciente. Tá? Ver questão hormonal, tantas coisas. Tá? Então, eu posso falar que são depressões que existem. Né? Muitas depressões. Não é só, fulano está com depressão. Eu acho que não é legal isso. Não é positivo. Aproveitando o eu está perguntando, ela se instala de repente, ela tem estágios, ela evolui, como é que se apresenta? Né? Assim, Então, tem estágios de depressão, aparece de uma vez, como é que é? Excelente pergunta, Marcelo. É assim, a depressão ela não surge do nada, de jeito algum. Tá? Então, a depressão ela tem um histórico, e muitas vezes um histórico familiar, tá? Que é importante, sim, ver, né? Se teve algum parente, né, que sofreu de depressão, né? Ver como que esse parente foi diagnosticado também, tá? Porque para diagnosticar depressão é muito difícil. É muito difícil. Como, por exemplo, muitas vezes a pessoa não sabe distinguir uma depressão de uma ansiedade, uma depressão de uma tristeza. Então, a tristeza, ela é importante, sim, ser vivida. A pessoa tem que lidar com as suas frustrações. Tá? E no momento que a pessoa não está conseguindo lidar com essas frustrações, ela pode, sim, procurar uma ajuda para ter uma ampliação, ampliar realmente o campo, né, da própria visão, né, sobre essa determinada situação, não importa o que seja. Puxa, que legal conversar com você, né, nesse período. Eu conheço mais ou menos o seu pensamento, mas eu queria que você explicitasse uma questão muito mais ampla, né, que é a questão assim, não só você depender geneticamente de alguém, mas você simplesmente desenvolver uma depressão, ou uma tristeza profunda, ou você não conseguiu suportar aquilo que é teu. Sim. Aí eu acho que é interessante, Glênio, a gente pensar, né, que a tristeza, né, os nossos sentimentos,
não são somente nossos, meu, tá? Então, tem sempre uma relação com o outro, tá? Toda doença mental, ela tem uma relação com o outro, tá? Então, não é que foi provocada pelo indivíduo, não, de jeito algum, né? Então, ela circula pela família. Então, quando uma criança tem depressão, a gente tem que fazer a escuta familiar, a gente tem que pegar, chamar os pais, né? Ver os pais, conversar com os pais, muitas vezes até com os avós. Então, dar esse suporte, né, para a pessoa que está sentindo uma dificuldade de suportar os próprios sentimentos, tá? As próprias frustrações, isso daí a gente pode fazer como profissional, tá? Mas nós também podemos fazer como comunidade, como cristãos, né? Então, eu acredito que uma comunidade, uma paróquia, as pessoas têm que conviver, né? Então, não é um viver isolado, é um conviver, tá? Então, é partilhar esses sentimentos. A minha tristeza... Não, vai, termina. A minha tristeza que eu estou sentindo hoje, eu acho que é partilhada por todos nós hoje, né? Então, não é uma coisa que é minha, né? Não é a minha ansiedade. Hoje estamos todos vivendo num período de ansiedade, tá? Então, esses 20%, Marcelo, aumentou para uns 50%, para uns 40% de ansiedade. Esses 10% de depressão hoje vai ser 20%, 30%, tá? Então, é claro que isso daí é partilhado. Sim, mas é legal você trazer o partilhamento, né? Quer dizer, porque uma das coisas que, pelo menos a minha experiência de lidando com os deprimidos, é como é que as pessoas lidam com depressão, né? Quer dizer, tem uma queixa muito constante, assim, as pessoas não entendem que é depressão, acham que eu estou com preguiça, acham que é má vontade, acham que eu não me esforço para sair, né? Ou, de uma certa forma, embora sendo uma coisa do social, também é muito criticado, né? Quer dizer, o deprimido é pouco compreendido pelo entorno. Infelizmente, as doenças mentais, elas são rotuladas no nosso país e também discriminadas. Por exemplo, você já recebeu alguma discriminação de uma pessoa que é diabético? Não. Então, por que uma pessoa que está com depressão é discriminada? Né? Antigamente, o pessoal fala, olha lá, o rapazinho é síndrome de Down. Então, se tinham xingamentos, o pessoal falava palavrões. Ah, ele é um psicótico. Como que é assim? Como você pode chamar uma pessoa de psicótica? É complicado. Ah, fulano é depressivo. Não. Infelizmente, né, pegou um caráter moral as doenças, os transtornos mentais, e que não deveriam pegar isso. São doenças, né, são transtornos, as pessoas estão sofrendo. Tá? É uma grande injustiça, tá? É uma falta de humanidade não se tratar essas pessoas do jeito que elas merecem ser tratadas, com humanidade. Tá? É a humanidade que a gente precisa. Então, eu acho muito interessante que numa vida de paróquia, né, esse projeto, né, integração, ele vem realmente para acabar também, né, com esses padrões de pensamentos que rotulam, né, as pessoas que sofrem de transtornos mentais. Tá? Então, o transtorno mental não importa se é depressão, se é ansiedade, se é psicose, se é neurose. Tá? Essa pessoa precisa de escuta, essa pessoa precisa de acolhimento, essa pessoa precisa de humanidade. Sim. Tá? Então, quando você encontra uma pessoa hipertensa, você não vai ridicularizar essa pessoa. Você não vai falar para ela, tá vendo? Ah, quem mandou você comer tanto sal? Bem feito. Né? Tá lá um diabético, quem mandou você comer tanto açúcar? Não é assim, não é desse jeito. Perfeito. Só avisando que tem duas perguntas aqui que eu não estou formulando, porque você vai apresentar os conceitos daqui a pouco, né? Então,
Helena, Eliana, um pouquinho só que veio automaticamente. Só uma coisa, se fala muito de depressão, doença dos tempos modernos, né, que está na moda a depressão, né? Olhando a ciência, é novo? Isso vem de antigamente? Como é que você vê isso, né? Quando as pessoas dizem que é uma doença da moda? Não, não é uma doença da moda, não, não tem moda, tá? A depressão, ela sempre existiu, tá? Assim como ansiedade, transtorno de pânico, né? Sempre existiram essas doenças. Uhum. O que ocorre é a depressão, antigamente, ela era conhecida como melancolia, né? E no século II, depois de Cristo, né? Aristeu da Capadócia, ele foi o primeiro a mencionar isso, Marcelo, né? Há 200 anos depois de Cristo, assim, ele foi o primeiro a mencionar. Então, ele concebia a melancolia como uma doença da bilis negra, né? Então, que era soltado pelo fígado. Olha só, né? Então, eles davam uma picada na pessoa, aí o sangue saía mais escuro, aí eles falavam, tá deprimido, né? Então, eles já conseguiam notar isso daí, tá? Aí, até Freud era falado melancolia, né? E se trabalhou também uma personalidade melancólica, tá? Então, há um tempo atrás, a melancolia, ela não tinha, a depressão não tinha esse peso que se tem hoje, tá? A gente pode falar mais ou menos assim, que ela era romantizada, tá? Então, as pessoas, a gente encontra artistas que eles eram melancólicos, tá? E gostavam de viver uma certa melancolia. Por exemplo, Vinícius de Moraes, né? Tom Jobim, né? Eles compunham melancólicos, né? Então, eles faziam de tudo para ter melancolia, né? Então, o samba deles era feito com tristeza. Tem até uma letra, né? Do Vinícius de Moraes, né? Que fala que para fazer um samba tem que ter uma certa tristeza. Você sabe qual que é? Não. Tem. Fazer samba não é contar piada. Não é contar piada. Quem faz samba assim não é de nada. O bom samba precisa um bocado de tristeza, senão não é um samba, não. Exatamente, né? Então, se tinha uma visão, né, positiva da melancolia. Então, as pessoas conseguiam lidar melhor com a tristeza. Uhum. Tá? O que ocorreu, o que eu acho que aconteceu foi o seguinte: o individualismo, tá, acentuou, né, como se diz, a performance na pessoa. Então, a pessoa se sentiu, né, tendo que dar resultados, né, mostrar a performance, mostrar a sua capacidade. E sempre quando a pessoa ela tem que se projetar, ela está sozinha. Uhum. Tá? Então, ela se sente mais desamparada. Tá? Então, o sucesso, tá, é uma busca assim, que a pessoa se sente só. E no momento que a pessoa se sente só, ela se sente esse desamparo. Tá? Então, por isso que a depressão ela é mais sentida agora. Tá? Antigamente, a nossa sociedade ela era um pouquinho mais comunitária. Uhum. Tá? Então, tinha menos essa exigência individual e mais coletiva. A partir do momento que se centralizou muito no indivíduo, Uhum. tá? Esse indivíduo ele se sente mais desamparado. Tá? E comparar, a sensação de desamparo. A rede social também evidencia muito isso, né? Se compara muito mais. Claro, então, assim, por exemplo, se tem receita para ter felicidade. Então, ter felicidade é ter tal carro, ter felicidade é casar, ter um casamento de 100 mil, 200 mil reais, uma festa de 200 mil reais.
ser feliz é viajar o mundo inteiro, ser feliz é ter um carro tal, uma mansão tal. Então, e não se trabalhou que ser feliz realmente é suportar a vida, é conviver, viver saudavelmente, tendo prazer nas coisas, né, que são conquistadas, e não uma busca, né, por uma individualidade. Hoje tem até máscaras com de boutique, né, de etaquetas, de marcas, até eu vi uma máscara de R$800. É sem cabimento. É sem cabimento algum. Tá? Edu, as perguntas já começaram a chegar, já estou anotando aqui, mas você queria apresentar algumas coisas de conceito, né? Apresenta primeiro, você selecionar as perguntas aí. Né? Ah, sim. Eu queria que a Aline mostrasse aquele slide sobre sintomas, Aline. Você tem aí? Para a gente ver quais são os sintomas de depressão? Ah, tá ótimo. Então, esses aí, pessoal, são os sintomas mais comuns de depressão, tá? A partir do momento que a pessoa apresenta 3 ou mais sintomas, ela tem que tomar cuidado, né? Então, a gente está vendo aí anedonia, né? Fadiga. Certo. Isso aí é a falta de prazer, né? Tá a ver com a falta de prazer, né? A pessoa que não tem mais prazer nas suas atividades, a pessoa não sente mais satisfação, né? Então ela tem uma anedonia, né? Temos aí também a fadiga, né? Uma culpa excessiva também, né? Alterações de humor, alterações no peso, temos também distúrbios do sono, né? Então, todos esses sintomas, eles são muito característicos da depressão, tá? Eu não sei se a gente pode depois partilhar com as pessoas, né, esse quadrinho, né, não é para a pessoa se classificar, eu tenho isso, então, não é assim, de jeito algum, tá? Não é para a pessoa se rotular, não é para a pessoa se classificar, não é para isso que eu mostrei isso daí, eu só estou apresentando como uma forma da pessoa tomar consciência, não é para a pessoa se diagnosticar, não, porque tem profissionais que fazem isso, né? Podem ir na paróquia, podem ir na paróquia, que vão encontrar o projeto, né? Podem procurar uma outra ajuda também, tá? Mas não é para se diagnosticar, não, de jeito algum. Tá? Não é saudável a pessoa fazer o seu próprio diagnóstico, mas é importante que ela tome consciência que se tenham sintomas, tá? Então, a depressão, ela não vem do nada, tá? Ela vai ganhando os sintomas, eles podem até se intensificar, num ponto da pessoa ter uma insônia, a pessoa não dormir, tá? A pessoa pode ter uma fadiga tão extrema que, ao levantar, a pessoa já está cansada, Marcelo. Né? Desculpa, pode falar, Glenn. Edu, é o seguinte, você falou que não há sintomas convencionais, né? Por exemplo, a pessoa pode estar nessa pandemia sentindo dor fisicamente, ter sintomas físicos, dor, angústia, sem paladar, até sem fome. Isso pode ser depressão? Pode ser depressão, pode. O que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, Glênio, hoje nós estamos tendo uma resposta, né, para esta pandemia, tá? Para esta pandemia. Então, o nosso corpo também, ele responde, né, a essa reação. O que eu vejo na hora que tudo abrir,
Na hora que o comércio abrir, na hora que as igrejas abrirem, tá? Aí que as patologias, aí que os transtornos e a depressão, ela vai se apresentar, tá? Ela vai aparecer aí, tá? Não, agora não. Tá? Por que agora não? Porque a gente está reagindo, a gente está triste. Então, é uma tristeza como uma defesa, tá? Então, a gente está se voltando para a gente. No momento que acabar, né, esse isolamento social, esse distanciamento, e a gente for para encarar a vida, tá? Aí a gente tem que ver quais são os recursos que essas pessoas terão, tá? Então, assim, diante de um leão, a gente tem ansiedade mesmo. Diante de um cachorro bravo, de um pitbull, a gente tem a pessoa não tem pânico. A pessoa está vendo e corre mesmo, tá? O problema é quando não aparece mais esse cachorro e a pessoa está com ansiedade. Tá? Talvez então, Sérgio agora que está bem oportuna. Ele diz assim: estou em retiro há 135 dias sem ir para a rua e às vezes me sinto muito triste a ponto de chorar. Isso pode ser depressão? Né? Acho que é bem no tema que você está falando, né? Quer dizer, hoje ele está triste. Eu pediria para tirar essa tela agora de depressão aqui, esse slide, só para eu ver vocês melhor. Poderia tirar, Aline, essa tela? Obrigado, ótimo. Então, assim, olha só, Marcelo, é muito complicado a gente fazer um diagnóstico sem estar olhando a pessoa, sem estar percebendo, né, Qual o nome dele? É Sérgio? Não, qual? Sérgio, né? Sérgio. É muito difícil. Então, a tristeza prolongada, ela é um indício de depressão, tá? Então, é um sintoma, mas ele está triste. Tá? Então, é necessário, sim, ele fazer uma avaliação melhor com um profissional, mas é um grave indício, né? É um indício, né? Porque é uma tristeza muito prolongada, tá? Então, é necessário, ele está respondendo normalmente, é para estar triste, mas uma tristeza de um choro, né? Então, é uma coisa que tem intensidade, está prolongado, então é importante, sim, ver, porque são vários tipos de depressão, tá? Então, a gente tem que ver o que está acontecendo, tá? Ver a história, tá? Não é normal, tá? Assim, ele está reagindo a um fato, né? Que cada um de nós também está reagindo, tá? Então, é necessário, sim, um olhar, né? Procurar um profissional para fazer uma avaliação. Eu recomendo isto, tá? Porque se prolongou o sintoma, a tristeza se prolongou. Tá? Ter tristeza é normal. Tristeza de um dia, 2 dias, 3 dias. Passou um mês. É isso aí. Do luto. Tá. O Padre Grêmio está falando aqui, né, que tem aquele texto lindo do Freud, né, do luto e melancolia, né? Uma coisa legítima é o luto, né? Você perdeu, você não vai ter contato, né? E fica triste, e lembra, e sente saudade. Né? Então, a gente tem que estar assim, tem muita coisa que morreu nesse período, né? Quer dizer, até o próprio direito de ir e vir, até a possibilidade de você sepultar um ente querido. Sepultar um ente querido. Nada mais cruel. O rito de sepultamento, né? E a gente perdeu até esse direito a esse rito. Né? Não dá para a gente saber, né? A gente sabe que despedir dos mortos, tá? É algo em todas as culturas. Sim. Mesmo não tendo religião ou não. Tá? Então, a gente tem que se despedir dos nossos mortos. Não dá para a gente saber a fratura ética e a fratura simbólica
né, de não se fazer isto, tá? Então, por exemplo, como uma fratura muito forte que eu acredito que o padre Glênio sofreu por não estar celebrando a Eucaristia presencialmente. Tá? Então, o pessoal faz pressão. Tá? Olha só, a gente entende, sim, que na simbologia é muito importante a Eucaristia. Tá? A gente vê isso. Então, essa fratura ética e simbólica, a gente não sabe qual é a dimensão que é. Né? Não dá para calcular essa dimensão. Mas o luto, né, ele é diferente da depressão. Por quê? Porque o luto ele tem fases. Né? A pessoa nega, depois a pessoa, até chegar à aceitação, a pessoa entra em luto, em culpa, sentimento de culpa, né? A pessoa tenta barganhar, né? Tudo isso daí é luto. Tá? A depressão, ela é um esvaziamento da pessoa. É como se a pessoa morresse. Como se o eu fosse esvaziado. Então, falta o sentido de vida. Né? Então, o Freud, ele fala assim que a pessoa ela se enterrou com o defunto. Esse daí é a depressão. Tá? Então, a pessoa, o seu eu, se fixou ao objeto perdido, né? À pessoa perdida. Essa é a depressão. Então, a pessoa sente que a vida não tem mais sentido. Né? Então, é importante a gente falar dos lutos. E tem vários tipos de lutos, né? Então, o luto da Eucaristia, o luto de estar com os parentes, o luto de estar com os amigos, na presença dos amigos, tudo isso daí foram lutos. Né? O luto dos jovens na periferia, né? De não poder se encontrar, de não ter espaço. Então, são vários lutos. Né? E isso daí é diferente, sim, de uma depressão. Tá? Então, a depressão é algo extremamente profundo. Tá? Edu, mas pode falar. Cientificamente, se a gente pudesse comparar a depressão com alguma coisa, alguma doença, ou alguma coisa que o povo pudesse, assim, palpar, sabe assim, depressão é isso que eu estou vivendo. Isso é tristeza, isso é melancolia, isso é, sei lá, uma tristeza que pandemia, não sei. Você conseguiria? Eu vou te falar uma coisa assim, Glênio. O povo brasileiro, né, os seus paroquianos, a gente é privado de tantas coisas, né, a gente vive tanta tristeza. Né, então, tem pessoas que não têm emprego, estão sem comida, né, estão sem moradia. Né? Onde que é tristeza? E onde que é depressão? Sim. Tantos nãos, né, que essas pessoas estão sofrendo, tá? Que a gente não dá para saber se essas pessoas já estão no estado de depressão. É que a tristeza, ela virou assim muito suportável. A pessoa tem que aguentar. É um sofrimento muito grande. Tá? Então, tanto que se tem o pessoal fala assim que depressão é frescura. Sim. Por isso porque são pessoas que estão tão tolhidas, né? Tão privadas da própria vida, né? De condições da sua própria dignidade, Glênio, que é difícil. Não sei, realmente eu não sei colocar assim uma coisa concreta, né? Porque a pessoa perde o emprego, né? Perde a mãe, ou perde um familiar, né? É despejado, muito. São somatórios de tristeza que, para mim, seria uma depressão, seria uma. Claro. Não dá para colocar um limite. Né? É difícil. O povo assim,
Você está triste, você está deprimido, você está doente, está depressivo. Pode ser isso? Assim, eu poderia falar o seguinte, Glênio, se a pessoa está isolada, tá, e ela não quer partilhar o seu sofrimento, o que está sentindo, ela está em depressão. Ela não quer encontrar ninguém. Tá? Então, ela está com dificuldade para falar da sua dor. Então, quando a pessoa ela vem, muitas vezes ela chora e ela não consegue nem falar. Né? É difícil para ela falar, porque é como se ela estivesse revivendo essas tristezas, essas perdas. Então, é muito difícil. Tá? Então, eu colocaria a depressão como algo que a pessoa não consegue nem falar. Certo. Uma angústia. É uma angústia muito grande que a pessoa muitas vezes não consegue nem nomear, não sabe nem dizer da onde começou. Então, muitas vezes, você atende pessoas, né, aí na paróquia, e a pessoa vai contar, não de uma depressão atual, não de um sofrimento atual, ela vai falar lá da infância dela. São falhas, né, que vêm da infância, Glênio. Não é de agora, não é só com essa pandemia, não. Tá? Então, é legal deixar claro, não é um evento atual, isto é um processo, é um jeito que a mente teve e aprendeu a funcionar. Exatamente. Tá? Você quer falar dos tipos de depressão que você preparou aí, que acho que isso ajudaria. A outra deixa eu ver aqui. Tem os tipos de depressão. Aline, você pode mostrar para a gente aí? Não, esse é os sintomas, tem o outro. Isto. Aqui eu quis colocar, né, são os sintomas, são os tipos. Esses dois aqui, primeiro é o maior ou grave. Então, é no momento que a pessoa ocorreu algum trauma, ela já está sentindo, Marcelo, tá? Então, ela vem, então ela sabe falar sobre a dor dela, tá? Então, foi a perda de um emprego, a perda de um parente, alguma desilusão amorosa, e que a pessoa está difícil dela se organizar. Então, essa aí é a maior ou a grave, tá? Que com a terapia, a pessoa realmente nem precisa muitas vezes da questão de medicamentos, tá? Essa distimia, tá? Ela é um tempo um pouquinho maior, né, de depressão. Ela dura mais ou menos de 2 anos, 1 ano e meio, tá? Então a pessoa fica num quadro de depressão, mas normal, e nessa distimia a pessoa precisa sim estar medicada e receber psicoterapia, tá? Então é necessário isso daí. Aí a gente tem outros 2 tipos. Pode mostrar, Aline. Tem mais outros 2 tipos que eu coloquei. Isto, né? Então, a reativa, tá? Então, que ocorreu tal coisa, a pessoa tem a depressão e com o processo de psicoterapia é muito tranquilo, tá? É tranquilo. E com a parte medicamentosa também. Aí temos a depressão psicótica, tá? Que essa daí, a pessoa ela tem alucinações, pode ser visuais, auditivas, então precisa de um medicamento. Geralmente, essa depressão é onde ocorre o maior número de suicídios. Então, é necessário uma atenção familiar e médica, tá? Aí eu quero destacar, Marcelo, mas algumas outras aqui, que tem mais tipos ainda, tá? Que eu não coloquei aí, deixa eu pegar aqui rapidinho, que temos aqui, uma depressão que ela é sazonal, né? Então, que
ligada ao clima. Então, as pessoas no inverno, elas tendem a ficar um pouquinho mais deprimidas, né? Então, o clima também interfere, tá? Então, com uma incidência maior de raios solares, tudo, né? A gente fica um pouquinho mais alegre. Olha só que interessante. Então, o clima também, ele interfere. Então, nos países que têm uma temperatura mais moderada, como os europeus, Canadá, Estados Unidos, a taxa de suicídio é maior lá devido à temperatura. Glênio pode... Edu, eu sempre tento, nas minhas palestras, na minha conversa, assim, deixar diferente o que é depressão, assim, depressão enquanto química, enquanto física, enquanto emocional, doença, patologia, enquanto você está deprimido, triste. Tem uma diferença para você? Tem diferença. Tem diferença. Então, uma coisa é essa depressão, realmente ligada ao transtorno, tá? Então, algo que patológico, químico, né? Que realmente a pessoa não consegue fazer isso porque está precisando, sim, né? De serotonina, de dopamina. Então, restabelecer essa química cerebral, tá? Então, a pessoa precisa de capturar a serotonina que está no organismo, tá? Então, é necessário, sim, estabelecer as ligações sinápticas, tá? Então, isso daí Pode falar. Você pode falar um pouquinho sobre essa questão química? Porque o que acontece? Entre nosso povo, e acho entre nós mesmos, assim, tem muito preconceito com essa questão química, ou seja... Tomar remédio. Química quer dizer tomar remédio, o cérebro produz... Você pode falar um pouquinho disso, por favor? Sim. Se não quiser... Assim, o cérebro, muitas vezes, não produz adequadamente, tá? A serotonina que essa pessoa necessita para ela dar conta, né, do seu dia a dia, tá? Então, aí sim necessário a questão medicamentosa, tá? Mas quando está muito bem ajustado o remédio, não vai causar dependência de jeito algum. Por quê? Porque o organismo está precisando, tá? É diferente da pessoa tomar, né, para querer potencializar a sua parte cerebral, né? Então, por exemplo, Glênio, foi o ano passado, eu atendi um rapaz que ele estava querendo passar em concursos públicos, tá? E ele quis que o psiquiatra, né, desse para ele Ritalina, para que ele ficasse com mais atenção, tá? Então, ele queria usar um remédio que se dá para transtornos de ansiedade, DTH, né? Para que ele ficasse mais atento, né? Mais concentrado. Mas ele não precisava disso, tá? Então, tem pessoas que usam o remédio ou de uma forma positiva ou até mesmo negativa. Mas quando a pessoa está com transtorno, tá? A pessoa não vai ficar dependente de remédio, de jeito algum. E mesmo assim, muitos transtornos, eles são difíceis, tá, de diagnosticar logo de cara. Leva tempo. Então, por exemplo, o transtorno bipolar, ele é da depressão, tá? Ele está classificado na depressão, mas a oscilação de humor, a pessoa tem euforia e pode ter depressão, tá? Então, essa oscilação ela pode ocorrer no dia, pode ter ciclos, então, e muitas vezes o psiquiatra leva meses para fazer
o diagnóstico leva tempo, tá? E outros transtornos como borderline, né, que as pessoas sofrem muito. Tem uns que são essa coisa assim, que são da personalidade, né? Porque tem uma pergunta aí do pós-parto, né? Como explicar a depressão pós-parto, se que ela tem a ver ou não, com que tipo de depressão que é? É assim, o que ocorre geralmente é assim, nesse período da gestação, então, os hormônios da mulher, eles estão alterados, extremamente alterados, tá? E quando a mãe, geralmente quando ela está grávida, então se tem uma atenção muito grande com ela, para ela, né? Então se tem toda essa atenção. E quando vem a criança, o pessoal se volta todo para a criança e muitas vezes deixa a mãe larga, né? Então, aí a mãe, ela não sabe, né? Mas tudo isso que eu estou falando, tá, é inconsciente. Recentemente eu atendi uma mulher que ela estava com medo, né, de jogar o filho dela. Ela esperou tanto pelo filho e estava com medo realmente de fazer alguma coisa contra o filho. Aí eu tranquilizei, por quê? Porque ela tá com esse medo. Então, se ela tem esse medo, ela não vai fazer. Não sei se vocês estão me entendendo. Medo é uma aliado. Então, pode falar. Não é uma psicose. Né? Não é uma psicose. Tá? Então, ela está ali tentando lidar nessa nova fase da vida, tá? Que realmente são muito... Legal. E travou o Eduardo. Tá. Voltou. São muitos desafios. Então, essa fase, ela exige muito da mulher. E, infelizmente, muitos homens não são presentes. Hoje, muitas mulheres têm que voltar para o trabalho e elas não se sentem seguras, né, para estar voltando, deixando os bebês em creches. Então, essa depressão pós-parto, ela tem apresentado bastante. Tá? Então, a gente precisa, sim, dar uma segurança, tá, para a mãe ficar com o bebê. Tá? Não tem um lugar melhor para o bebê que o colo da mãe. Tá? Então, dá as condições para que essa mãe, né, possa ficar com o seu bebê. Eduardo, então, conversando um pouco melhor assim, sobre depressão, eu entendo assim, é meu conceito, tá? A depressão é uma questão de espírito, ela é uma questão psíquica e ela é uma questão mental, ou seja, física, a questão cerebral, né? Então, você pode estar espiritualmente depressivo, porque você está vendo o país se lascando. Ai, falei. Não é? Você pode estar depressivo porque você está vendo sua família se afundando, ou você mesmo se afundando, aí é mental. E você internamente, ou seja, enquanto cérebro, você não está produzindo... Quimicamente não está produzindo... Então, ou seja, existem vários tipos de depressões, né? É isso? Existem vários tipos de depressão. E, assim, a dor, Lênin, ela não ataca... Se eu estou com dor no dente, sabe que é só meu dente que dói? Eu fico incomodado com o meu corpo inteiro, né? Sabe que eu não consigo rezar direito. Eu não vou rezar direito com uma dor de dente. Desculpa, mas eu não vou conseguir, né? Talvez eu tenha que ir no dentista, né, para depois ir numa celebração. Eu não consigo. Eu não conseguiria, tá? Então, assim, a depressão, isso que você falou, é algo que eu também comum, tá? Então, na depressão, a pessoa não tem esperança, não tem sentido de vida, tá? Então, as coisas não... A pessoa perdeu esperança, tá? Isso é muito profundo, Glenn.
Isso que você falou realmente é o que considera a depressão. Mas deixa eu falar uma coisa também, é o seguinte, que a gente pensa que depressão só está envolvido com tristeza, tá? Mas não. Tem pessoas que deprimem com alegria, né? Então tem pessoas que deprimem depois de ter recebido uma promoção de trabalho, tem pessoas que deprimem depois de ter viajado, depois de ter casado. Edu, Freud tem um texto chamado questão de você deprimir quando você arruinar. Arruinados pelo êxito. Arruinados pelo êxito. Sim. Não é? Você chegou ao topo da sua vida, você arruína. Inclusive, você falou isso comigo algumas vezes. Abrindo aqui uma questão de terapia, nossa, eu estou abrindo para você. Né? A questão de você chegar no topo e aí dizer assim, e agora? Lascou, né? Fazer o quê? Chega a se sabotar, né? Não é? Aí que tá, Glênio, né? É o que eu tinha conversado. Você não estava agora, você não estava, né? Você tinha saído, mas eu estava conversando com o Marcelo. Né? Nossa sociedade cobra, né, para o indivíduo, né, faz muitas cobranças de desempenho. Tá? Então você tem que ser um padre, mas você não pode ser. Você tem que falar bem, tem que ser bonito. Tem que ter olhos verdes. Né? Você tem olhos verdes, né? Assim, então tem que ter. Oi. Só não tem o senso de realidade, mas o restante eu tenho. Exatamente. Então, assim, você tem uma cobrança muito grande. Tá? Então, no momento que a pessoa é cobrada e a pessoa responde aquilo que vem do outro, a pessoa se sente só. Tá? Então, quando a pessoa ela está sozinha e no sucesso, só dá para um. É para um. Tá? Então, a pessoa sente o quê? Desamparado. Tá? Então, no momento que a pessoa vê, ela não sabe para onde que vai. Tá? E o sucesso, né, seria se fosse uma coisa assim, construída em cooperação com outras pessoas, juntos. Edu, e se a gente pudesse traduzir isso para a família? A pessoa que está em casa, nesse confinamento, o dia a dia desse pessoal, como que seria? Como que você traduziria? Eu traduziria isso aqui, Glênio, numa boa. Tá? Esse confinamento, ele está ensinando as pessoas, a ser gente. Tá? A ser gente. Tá? A trabalhar seus sentimentos, tá? com os idosos, com os pais. Não é se isolar, é ter responsabilidade, né? Com seus filhos, com suas mulheres. O que a gente está encontrando, infelizmente, né? É crimes contra a mulher, né? Contra idosos. Sim. Tá? Então, assim, infelizmente, a sociedade, nós temos que entender que é para ser gente. Né? Essa pandemia vem nos mostrar que a gente tem que... É pela via da solidariedade. Quando eu vi aquele vídeo, Glênio, que você mostrou com o Marcelo, né? A doação de cestas, de alimento, tudo isso daí, é isso que promove a paz, é isso que promove a saúde mental. Tá? Se cada um ficar isoladinho no seu sucesso, tá? Vai morrer, desculpa. Nossa, me emocionou, porque assim, eu te conheço, a gente se conhece há 11 anos, né? Eu já disse que você foi meu terapeuta há 11 anos, né? Quando eu era menino, você me tornou homem junto contigo, né? A gente se tornou homem e eu também. E essa palavra que você disse agora resume tudo aquilo que a gente fez em 11 anos, assim. Algum lugar deixar de ser criança e se tornar gente, homem, né? Então,
para mim, o que você disse agora faz muito sentido. Muito obrigado. E duplo, se tornar gente, adulto, mas também entrar em relação com o outro, porque também um adulto que não reconhece que você levantou, né? Em casa, vai descobrir que o outro tem sentimento, que o outro tem vontade, que o outro tem medo, né? E daí me traz duas pessoas que perguntaram, o Alexandre, já lá atrás, né? E depois o Sandovaldo também pergunta, que eles trazem uma fala sua do início, a questão do coletivo, né? A questão do coletivo e a questão do individual. O Alexandre pergunta, né? Se é coletivo, por que se procura tratamento individual, né? Eu sou produto do meu meio, a depressão está ligado com o meu grupo, com a minha família, mas sou eu que tenho que me tratar. Ou a gente personaliza o tratamento, né? Essa pergunta do Alexandre, lá do começo, não sei nem se vai dar para a Aline pescar a pergunta. É uma pergunta muito bonita, muito obrigado por ele ter feito essa pergunta. Muito obrigado mesmo, tá? Muitos falam que a psicanálise, que a psicologia, ela é um tratamento de rico, para rico, né? Infelizmente, tá? Em cada pessoa, Marcelo, Glênio, mora uma multidão, né? Então, nós temos pessoas dentro da gente, pessoas, não é um indivíduo, tá? Então, quando o psicólogo trabalha com o seu paciente, ele está trabalhando relações, tá? Relações familiares, relações de trabalho. Então, não é uma coisa individual, não é ele, são as relações. Edu, eu tenho um amigo muito querido que me indicou um filme chamado Guerra Interior, que eu acho que a gente poderia ver, todo mundo que está vendo aí a live, e é isso que está falando, assim, tem várias pessoas dentro de nós que estão travando uma guerra dentro de nós, uma guerra interior, para tomar conta da gente. Eu acho que está presente no YouTube. Podem ver, por favor. É bom a gente ver, né? Se fizer uma live para a gente assistir, é legal, é bom ter esses momentos. Eu não sei quantas pessoas estão nos vendo aí, Glênio. Quantas pessoas tem aí que eu não estou vendo? São 53 aparelhos, mas aqui grande parte assiste em família, né? Então, mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas. Você falou no começo, a gente ainda tinha pouca gente, e o Sandovaldo perguntou sobre ser hereditário ou não, né? Não, mas antes disso, quer dizer, Edu, você está sendo top, hein? Porque mais de 100 pessoas assim numa live, cara. E depois a gente. Fica gravado, tá? Depois você pode mandar aí para os seus. Legal, vamos lá. Tem sido legal, porque assim, tem por volta de 40, 70 aparelhos ligados a cada. Mas tem bate-papo que já teve mais de 500, quase 600 visitas depois. No YouTube, né? Que está sendo muito legal. As pessoas estão compartilhando, estão vendo depois. Está valendo a pena. Está valendo a pena. Aliás, na reunião da pastoral, o padre Guilherme perguntou se deveria continuar com os bate-papos e o povo recomendou. Né? Mas deixa eu vou responder essa de hereditariedade, tá? Então, tem um componente também, sim, genético, tá? Então, tem um componente genético que a gente tem que considerar, tá? Então, por exemplo, tá lá uma pessoa que tem depressão e no histórico familiar teve alguém que se suicidou, a gente tem que tomar muito cuidado, muita atenção com essa pessoa, tá? Então, se tem sim um fator genético também, né? Não é o principal, tá? Porque é uma combinação. Sim. Tá? Então, a pessoa ela pode ter os genes, né? A questão do DNA, mas não desenvolver também a depressão. Ocorre também. Eu posso ter gene de olho verde, mas nasci com olho castanho, né?
Porque genético não garante que vai manifestar. A Angélica Jordão, né, é um pouco, nós já falamos também no começo, né? Mas quando você percebe alguém com depressão, né, como é que a gente procede? Como é que a família, como é que os amigos lidam quando você acha que o outro está deprimido? Sim. Muito obrigado, Angélica Jordão, né, por fazer essa pergunta, né? Então, assim, eu vejo a solidariedade, tá? A gente aprender a ser humanos, a gente ter solidariedade. Então, quando a gente vê uma pessoa muito triste, tá? A gente se aproximar. Por exemplo, tá lá, eu tô aqui chorando. Qual que é a função da lágrima? Qual que é a função da lágrima? Se não é para indicar que nós estamos tristes, tá? Então, a lágrima não tem nenhuma função. Ela só tem a função de mostrar a tristeza. Então, quando a gente vê uma tristeza numa pessoa, a gente se solidariza, né? Vamos escutar. Se é difícil, né, para a gente suportar, né, a história dessa pessoa, um sofrimento, porque nos atinge também, a gente encaminhar essa pessoa para um profissional, ir juntos. Por exemplo, os homens, eles dificilmente procuram terapia. Dificilmente. Tá? Por exemplo, o Glênio, ele veio porque um padre indicou um amigo que foi solidário. Tá? Então, olha só que importante. Então, o papel dos amigos, o papel da família, né? De não taxar, de não rotular, de escutar, né? Todo sofrimento, quando ele é partilhado, ele diminui. Edu, muito legal você ter puxado esse assunto, porque, assim, eu sempre conto para meus paroquianos e para as pessoas que estão próximas a mim sobre a terapia, né? Eu estava sofrendo, eu tinha acabado de ordenar padre, eu tinha 1 ano de padre, acho que eu tinha... 1 ano de padre, porque eu ordenei padre em 2006, 2007, eu falei para o Ercílio, vou contar o nome do santo aqui, falei, Ercílio é psicólogo, doutor hoje em psicologia, né, um cara super capaz, e que é da nossa diocese, é padre da nossa diocese. Eu falei assim, Ercílio, eu preciso de ajuda, você pode me atender? Ele falou, não posso. Mas eu tenho um amigo meu que estudou comigo, que eu conheço, tal, que pode te atender. E aí o Eduardo Galindo, chegou dias depois na casa do Ercílio e falou assim, puxa, esse cara aqui, você pode me atender? Ele falou, posso. Então nós começamos uma relação analítica que durou 11 anos, né? 11, 12 anos na nossa vida, né? Nosso casamento, né, Edu? Durou 12 anos, e assim... E é isso, né? Assim, a gente precisa de alguém que seja capaz de não só te ouvir, mas capaz de ouvir você com o ouvido interior, né? Eu acho que te ouvir é muito fácil, mas ouvir com o ouvido interior são poucas pessoas. Então, assim, eu sou o padre que eu sou hoje, Eduardo, obrigado, porque o Eduardo me ajudou muito, muito, muito mesmo, de verdade. Obrigado. O que eu vejo foi o seguinte, Glênio, tá? O que ocorreu é que você não veio com questões individualistas, tá? O que você queria é ser uma pessoa melhor para os paroquianos, na relação com o outro, tá? Então, o que você fez foi o teu próprio amadurecimento. Então, você queria aumentar a tua qualidade de escuta. Isso. Tá? Então, você fez isso, né? Você estudou. Hoje você atende. Olha os passos que você deu. Tá? Então, você não veio com uma questão individual. Eu quero a felicidade. E você nunca foi feliz. Você nunca foi feliz, né? Mas, assim, o tanto que foi sofrido. Sempre foi sofrimento. Sim. Tá? E isso daí isso é saúde, porque você estava se empenhando, você sempre se empenhou para o outro, tá? Para entender o outro, para acolher. Tá? Então, quando eu vi
aquele filme, eu liguei para você, né? Aquele filme das cestas básicas, liguei para você, né? Falei, poxa, que bonito, né? Me sensibilizando muito, né? De ver o tanto que você é grande, tá? Um grande padre, né? Para a diocese, para a paróquia, né? O tanto que os paroquianos te amam, né? O tanto que você... eu falei que esse projeto era muito difícil na paróquia, tá? Você fez, você ousou, né? Trouxe pessoas, o Marcelo, a Miriam, né? Estudou, fez uma pós, tá? Olha só, Sim. isso daí... E você teve um jardim de rosas? Eu dei um jardim de rosas para você? Você ficou mais rico? Você ficou rico? Não! Verdade. Eu estou aqui lendo. Ai, calma, que eu estou emocionado. Eu estou emocionado porque, assim, de verdade, você me acompanhou nesses 11 anos de vida, moleque, quando eu comecei lá, né? E hoje sou um homem. Muito obrigado. Não, assim, eu falo que você foi uma doce cobaia, né? Foi... Como a gente tem pessoas aí que são pacientes, etc., né? Eu quero me meter nessa conversa, né? Teve o seu apoio, né? Mas o terapeuta não faz nada se o paciente não quiser, né? Sim, se claro. O paciente não for capaz, né? Que muitas vezes as pessoas procuram a terapia achando que o terapeuta vai dar uma receita, vai dar uma... Né? Gente, o processo de transformação é sempre de dentro para fora, né? Assim como lidar com qualquer coisa. Tudo é um desenvolvimento, é um amadurecimento, tá? É um amadurecimento. E o amadurecimento, ele se faz com sofrimento, tá? Então, a pessoa tem que suportar, sim, as frustrações, tá? É na relação, é sempre a relação, tá? Se o psicólogo dá resultado, ele é pai de santo, ele é mágico, ele é outra coisa. Ele não é psicólogo. Tá? Não é magia que a gente faz. Não tem magia. Tá? Não tem receita. Tá? A depressão que um vive não é a depressão do outro. Não é. Não é. E ele precisa dessa depressão até como um sinal para se conhecer e para lidar com os seus processos internos. Né? Tem um teórico, né, que é o Winnicott, né, mas também Melanie Klein, né, são dois teóricos, que eles falam que é importante a pessoa passar pela depressão. Olha só, né, que a depressão é como se fosse uma integração do eu. Sim. Tá? Olha só. A gente falou no primeiro encontro, no segundo, talvez valha a pena que hoje a gente tem mais gente assistindo, né? Me corrija, complementa e corrija. Existe uma coisa que todos nós nascemos, né? E aprendemos a lidar com o mundo de uma forma muito onipotente, né? Eu acho que o mundo existe para me satisfazer. Claro. Esta mãe é minha, este mundo, né? Sua majestade o bebê. Que Melanie Klein, ela define isso assim, que todos nós temos um mecanismo, um jeito de mente infantil que acompanha a gente a vida inteira, né? Onde a gente acha que o outro, que a gente lê o pensamento do outro, que o outro vai saber o que eu estou pensando, né? Quando a gente cai desta situação e descobre que eu não leio a mente do outro, que o outro não lê a minha mente, né? Ela chama de posição depressiva, não de depressão, né? Então, cada vez que a gente sai da onipotência, que a gente sai do ser dono do mundo e se descobre humano, isso é uma posição depressiva, assim, eu não leio a mente do outro, o outro não vai ler a minha mente, né? E nesse sentido, eu queria puxar, que tem uma pessoa que fez um comentário aqui, para deixar muito claro, o fato de você ter suicidas na sua família
não quer dizer que isto está definido para você. Né? Você pode lidar com isso. O fato de você hoje estar em isolamento e lembrar que você foi isolado na família é uma grande oportunidade de você aprender a lidar com o isolamento. Isso não é... Né? É uma fala que um dos participantes colocou. Então, assim, não associe este isolamento que estamos vivendo hoje com isolamento de vida existencial. Né? É possível aprender isolamento. Né? Sim. Eu não sei que o Eduardo lembra do Bion, né? Mas o Bion tem uma frase, assim, e um estudo, né? Sobre aprender com a experiência, né? Eu acho que ao invés da a gente ficar correndo atrás do rabo que nem cachorro, né? Você se culpando, que tal a gente aprender com a experiência? Fiz merda, falei, né? Não pode falar merda, né? Falei, fiz cocô, fiz merda, agora eu vou recolher o cocô, de repente posso plantar o cocô naquele negócio lá aqui. Nós estamos estudando compostagem, né? Compostagem, e aí tem a minhoca que compõe o cocô, né? E de repente, aquele cocô que eu fiz, ele virou uma outra planta. Não sei, Eduardo, desculpa aí, estou atropelando um pouquinho, mas eu acho que é aprender com a experiência, né? Sim, né? Toda a experiência, tá? Ela nos ensina. Por isso que eu quis iniciar que todos os sentimentos, eles são positivos, tá? Todos os sentimentos humanos, tá? E são sentimentos de Deus. Até o nojo é positivo. Essa sensação de nojo é de preservação, tá? Se eu tenho nojo de alguma coisa, tá? É porque eu estou identificando que pode ser um veneno, que pode ser alguma coisa que vai me ferir, que vai me prejudicar. Eu tenho nojo. Tá? Então, as sensações, elas são positivas, todos os sentimentos. E tudo a gente pode realmente aprender. Tá? Então, uma briga, né? Um paroquiano que brigou com você, né? Que eu acho que tem números, ou alguns. Não, né? Eles nunca brigam comigo, não. Não. Então, assim, esse foi algo que você não tratou nele. Ele mente assim desde pequenininho. Eu adoro paroquiano. Beijo. O que é ruim, Glênio, é quando o paroquiano ele sai da paróquia, quando ele fecha a conversa, ou quando o pároco fala assim, sai daqui, vai para outra... Isso não existe. Isso não existe. Tá? Pode ocorrer, até pode ocorrer, tá? Mas o que eu vejo é como, através de uma falha, de um erro, né, se promover, sim, né, um perdão, né? Então, não é o problema ter brigado, o problema é se não perdoou. Sim. O problema não é se eu peguei o seu dinheiro emprestado. O problema, a questão é se eu vou devolver o seu dinheiro. Não sei se você está me entendendo. Eu atropelei uma pessoa, eu ajudar essa pessoa. Tá? Então, nunca... as coisas, elas podem, sim, receber qual foi a palavra que você falou mesmo? Não é reparação. A gente pode reparar, a gente pode reconstruir isto de uma forma positiva, tá? Mesmo que foi uma falha. Olha só, a gente, no pregão pascal, a gente fala, ó feliz culpa que nos deu tão grande Redentor. Olha só, ó feliz culpa. Né? Olha só. Né? Então, nada é total, né? A culpa, né, nesse sentido, assim, a culpa é feliz, né, porque a gente pode repará-la, né? O que você fala? Eu acho que a depressão é uma culpa que a pessoa não pode reparar, que não consegue naquele momento reparar, não é? Eu acho que a culpa é tão grande que gera depressão.
O que você acha? Realmente é assim, a pessoa muitas vezes pode se fechar, tá? Então, ela sente uma falta de sentido, tá? E se ela sente uma falta de sentido, se for com culpa, ela não consegue se abrir, né? Nem para expressar. Muitas vezes nem para expressar. Tá? Então a pessoa fica cerrada nela mesma. Ela não consegue. Ela não consegue dar passos. Né? Então, aí, quando chega num estágio assim, né? Tem pessoas que têm ideias suicidas. Tá? Então, a pessoa não consegue ela se perdoar. Então, mesmo você dando perdão para mim, que atropelei você, tá? Mas só que você deu perdão para mim, eu fiz um mal para você, mas só que eu não consigo me perdoar. Olha só que coisa, Glênio. Verdade. Se a gente pegar a própria autora que eu me referi agora há pouco tempo, que falou que a gente tem posição depressiva, eu gosto que ela coloca uma sequência que é amor, ódio, culpa e reparação, né? Ou seja, todos nós queremos o amor e a gente não suporta o ódio. Isso é o primeiro que você falou, né? A gente tem ódio, né? E principalmente esse ódio até está muito vinculado ao amor. Alguém que eu gosto muito e não faz alguma coisa, ou faz, né? Vem o ódio. E daí eu não me permito sentir ódio e daí vem a culpa, né? Porque eu culpo por ter sentimento, porque eu não podia sentir ódio, eu não podia, né? E é interessante que ela coloca assim, que ter culpa traz automaticamente o desejo de reparação, né? O grande problema é quando eu não posso reparar e fico congelado na culpa, né? Quer dizer, o que você falou, eu não posso desatropelar a pessoa, né? Eu não posso... Caiu um pouco, não? Caiu um pouco. Eu não posso desfazer. Então, isso entra na coisa do desejo de reparação que eu não posso fazer, eu não posso desatropelar. Então, antes de perdoar outros, eu tenho que perdoar a mim, né? Quer dizer, eu falhei, né? Não tinha essa intenção, né? Agora, me diz uma coisa. Primeiro, nós estamos aqui, depois da conversa sua com o Padre Glênio, né? Todos os paroquianos estão derretendo de amor, estão elogiando o Padre Glênio, estão elogiando o bate-papo, uns disseram que não pode acabar, né? Mas a gente está aí, 19h23, temos alguns minutos, né, do nosso tempo previsto, né? Tem alguma coisa que você tinha vontade de falar quando você pensou no bate-papo sobre depressão? Alguma coisa que a gente não perguntou, mas que você acha importante falar? Eu acho que o que eu queria deixar para os paroquianos as nossas máscaras, elas não protegem de tudo, tá? Elas só protegem do vírus, tá? Do vírus, a máscara nos protege. A máscara. A máscara. Eu tenho até uma máscara facial, né? Até comprei uma facial, mas ela só me protege do vírus, tá? Ela não vai me proteger dos meus sentimentos, das emoções, daquilo que eu preciso trabalhar em mim. Esse vírus, né, nós iremos vencê-lo com solidariedade, tá? Com comunhão, tá? Se ajudando, aprendendo a ser gente, tá? Então, viver em comunidade, o ser humano, né, a gente se tornou humano, tá? Porque a gente aprendeu a viver em comunidade. Os outros primatas não sabem fazer isso. Nós aprendemos a viver isso. Então, a comunidade, a solidariedade, tá? Ele é o nosso remédio. Então, quando o Glênio, você, Marcelo, e os paroquianos fizeram o drive-thru da caridade, ali vocês estavam, sim, vencendo o vírus. Tá? Eu venho de uma região que é a Brasilândia, tá? Que é onde é o pico da pandemia. É o pico da pandemia na cidade de São Paulo. Tá? E ali, os padres, né, se reuniram, né, e decidiram não fazer as missas.
né, não ter as missas. Tá? Então, isso daí eu vejo uma ética, tá? Uma ética. E cada um se esforçando, né, para ver a pastoral social, tá? Ver o pobre, ver o outro. Tá? Então, eu vejo que esse momento nosso, né, só iremos vencer com solidariedade. A tristeza que cada um de nós estamos sentindo, ela precisa ser partilhada. Tá? Então, hoje, quem tem acesso, né, a essas lives, que coisa interessante, que proposta magnífica, né? Esse alcance, né? Quem está com a sua terapia, não abandone, porque depois que se abrir esse comércio todo, né? Depois que a cidade toda se movimentar, a gente vai ver, sim, quem está doente. Então, a máscara só nos protege do vírus. A gente tem que se proteger, sim, né? Desenvolvendo, né, solidariedade, humanidade, aprendendo a ser gente. Tá? Vamos aprender a ser gente. Desculpa. Edu, não, achou ótimo. Eu sou fã da sua reflexão, você sabe disso, né? Aprender a ser gente é meu lema. Eu aprendi contigo, né? Nesses anos todos que a gente teve junto, né? Ser gente, ser gente. Então, assim, como você poderia ser assim, sem máscara, você está sem máscara agora, sem máscara, sem pudor, assim, como você poderia dizer para nós aqui, para o povão da periferia, como ser gente? Assim, eu acho que é escutando o outro, né? Se solidarizando, tá? Se fazendo próximo, convivendo, não é vivendo, não é querendo a sua vida própria, é conviver, tá? Então, vocês fizeram o quê? Vocês conviveram, tá? Então, conviver é maior que viver, tá? Quem quer viver isolado, morre, tá? O ser humano, ele cresceu em comunidade, o ser humano é um nó de relação, tá? Então, nós devemos estabelecer relações, é isto. O ser humano, ele cresce em relações, ele não cresce em isolamento, ele cresce se relacionando. Então, não é isolamento social, é relacionamento responsável. A gente tem que ter responsabilidade com os nossos relacionamentos, com os mais velhos, com os mais novos, com as crianças, com os adolescentes. Temos que olhar para todo mundo, não é se isolar de todo mundo. Se eu vejo que o outro lá vai me contaminar, não vou aproximar. Isso não é cristão. Né? Jesus, ele se aproximou dos leprosos, se aproximou de todo mundo. Sim, claro. Ele rejeitava leproso? Rejeitava? Não, Clênio, né? Não rejeitava. Pelo menos no Evangelho, ele se aproxima dos doentes. Não o Jesus que eu acredito, nunca. Pois é. Edu, muito obrigado. Deixe seu contato aí no YouTube para nós, por favor. Então tá. Deixou. Tá aí o contato. Tá ótimo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Glênio. Um grande abraço para vocês. Desculpa alguma coisa que eu falei errado, né? Porque foi um bate-papo mesmo, sem muita estruturação, né? E eu quero que o pessoal se inscreva no nosso canal aí da paróquia, né? Ative o sininho. Né? Se inscrevam. Exato. Né? Um beijo no seu coração. Tá? Abraço. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Gente, obrigado mesmo. Só lembrando a quem está ouvindo, este bate-papo fica disponível daqui a pouquinho no nosso YouTube. Né? Que todos os bate-papos estão lá disponíveis. Né? Pode compartilhar, pode rever. Né? Várias pessoas aqui elogiando o bate-papo. Nós estamos ainda com 1h30 depois, mais de 50 aparelhos conectados com a gente. Obrigado pela companhia e dizer que na semana que vem nós temos o Wellington,
Né? Que é outro membro do ITA. Que é outro membro, né? No ITA, tem nós três, tem várias outras pessoas, e o Wellington vai estar falando de estresse. Edu. Né? Que a gente aguarda vocês. Obrigadão, Edu. Obrigado mesmo. Obrigado, eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tá. Aline? Não, só um pouquinho. Aline, pode... Obrigado, Aline. Oi. Pode falar da paróquia agora, Aline? Podemos. Podemos? Edu, fofo, né, Edu? Te amo, tá? Tchau, tchau. Obrigada, Eduardo. Te amo, tá? Eu que agradeço. A gente agradeço. há 11 anos, tá? Pode continuar. Só vai cortar o vídeo do bate-papo, vai entrar a informação da palavra. Tá. Isso. Alguém já foi... Você ficou muito emocionado, Glênio. Eu gostei. Legal. O pessoal agora vai falar muito com você, hein? Agora tem que aumentar a sua agenda aí. Eu sou casado com você há 11 anos, Edu. Ó, coração. Um beijo para você. Tá. Obrigado, Glênio. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Aline. Obrigadão a todo mundo. Então. Aline, tchau. Vai falar dos avisos, padre? É isso? São os avisos? Isso mesmo. Tá. Aline, como foi? Bate-papo? Gostou? Gostei, achei ótimo. Muita gente participou, fez bastante pergunta, foi bem esclarecedor. E ele falou de um jeito bem leve, bem fácil, né? De entender até os termos. Ele foi explicando o que é cada coisa. Eu achei bem legal. Legal. Chorei um pouquinho, né? Porque é normal da minha parte, né? Mas é normal, já sabemos e conhecemos. A gente entender que terapia é isso, gente. Você se casa com a pessoa, né? Terapia é casamento. Ué. Você casa com a pessoa, você se abre com a pessoa aí. Ai, Eduardo é o amor da minha vida. Entendeu? Assim, não vou falar mais nada, porque senão deixa pra lá. Coração. Pois é. Porque, na verdade, é isso, assim, terapia não é sofrimento, mas é alguém que suporta o teu sofrimento, a tua dor, a tua angústia, é alguém que, assim, joga no meu peito a bola, tá quanto por hora? 200 por hora? Tá, suporta, manda aqui. Então, pronto, é isso, terapia é isso. Manda no meu peito. Tá bom. Então, amanhã nós temos quentinho. Não apareceu aí já? Quentinho. Então, eu faço quentinho. Deixa eu ver se eu consigo. Se eu tenho aqui. Panqueca. Ai, não. Eu aqui na cozinha. Eu peguei o errado. Peraí. Vai falando, padre, que eu vou achar outro aqui. Antes da panqueca tem a missa. Não, aqui, ó. Eu estou fazendo uma panqueca. Aqui, ó. Então, tá? Beijo, gente. Eu não consigo, eu não estou achando aqui no nosso grupo o arquivo que a Angélica mandou. Não, peraí que eu achei agora. Acho que eu achei. Tudo bem? Vamos ver. Peraí que agora vai. Vou interromper o compartilhamento aqui. Ai, Deus. É esse. Esse.
Apareceu? Sim. Ufa. Gente, compra quentinha, por favor, amanhã, tá? É isso. É isso. Toda a animação. Infelizmente, eu não consigo colocar aqui a foto dos pratos, mas estão muito bonitos e seria muito bom que todo mundo comprasse e aproveitasse, porque estão muito bonitos, apetitosos. Ela já viu o prato, entendeu? Pessoa assim. Compra quentinha, por favor. Tá bom. Beijo. Até amanhã. Tchau, Padre. Até amanhã. Tchau, Marcelo. Obrigada. Obrigada a todo mundo que participou.